Tudo bom, pessoal? Espero que estejam todos bem. Estamos voltando aí a mais um ano aí com os nossos estudos e estamos aí para finalizar o ano de 2020, tá? Quem fala aqui é o professor Hélito e mais uma videoaula da disciplina de Biologia Celular. Lembrando que essas últimas aulas são referentes ao nosso quarto bimestre, tá bom? Para finalizarmos o nosso quarto bimestre do ano de 2020. Pessoal, nessa videoaula nós vamos estudar aí sobre uma organela chamada de retículo endoplasmático, ok? Então, o retículo endoplasmático, galera, ele é uma organela. Se é uma organela, ela estará presente apenas, tá? Anotem aí, estará presente apenas em células eucarióticas, ok? Então, o retículo endoplasmático, ele vai estar presente apenas em células eucarióticas. As células procarióticas, como as bactérias, elas não possuem a presença do retículo endoplasmático, ok? Então, o retículo endoplasmático ela é uma organela. Por quê? Porque ela é formada por membrana, ela é formada por uma rede de tubos, sacos membranosos, né, chamados de cisternas, que estão presentes aonde na célula? Nós temos aqui, por exemplo, ó, aqui é a região do núcleo, tá? Aqui é a membrana nuclear, né? Esses roxinhos aqui, ó, bolinhas roxinhas são os poros do núcleo, nós vamos estudar o núcleo também. Então aqui nós temos o núcleo. Essa membrana nuclear, pessoal, ela dá origem, então, dá uma região aqui que dá continuidade, onde vai dar origem ao retículo endoplasmático. Olha só que interessante. Então, a membrana nuclear, nós vamos ver que são duas, né? Uma interna e uma externa. A membrana nuclear externa, ela se estende mais afora aqui no citoplasma, dando origem a sacos, né? Sacos achatados, né? Sacos membranosos, formando aí uma rede de túbulos que são o retículo endoplasmático. Ok? Então, o retículo endoplasmático ele é formado então por uma membrana, né? Uma bicamada, né? Lipídica, e dentro aqui, pessoal, nós temos a parte interna do retículo endoplasmático que nós chamamos de lumen do retículo endoplasmático, ok? É como se fosse o citoplasma do retículo endoplasmático. Aqui, então, em volta de tudo isso, ó, seria o que? O citoplasma. Aqui na região mais dentro, né, um pedaço aqui mostrando, né, que daria continuidade, ó, seria o que? Seria o núcleo. Continuando aqui com o núcleo, nós temos então o retículo endoplasmático, ok? Então aqui nós temos a membrana do retículo endoplasmático e dentro aqui nós temos o que nós chamamos de lumen do retículo endoplasmático. Cada uma dessas estruturas aqui, o que vai formando de membranas, ó, nós chamamos de cisternas, ok? É chamado de cisternas. E aí, meus queridos, tá? O retículo endoplasmático, ele vai ser de dois tipos. Nós temos o retículo endoplasmático rugoso, ok? Anotem aí. Retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso, tá? O retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. Professor, qual que é a diferença entre os dois? O retículo endoplasmático rugoso, aderido em sua membrana, tá? Aderido em suas membranas, tem o que? Tem ribossomos aderidos em sua membrana. Então notem aqui, ó, cada bolinha dessa daqui, ó, são ribossomos que estão aderidos ao retículo endoplasmático. Além de estarem aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, é claro que os ribossomos estão aonde? Disperso no citoplasma das células eucarióticas, ok? Professor, como que fica então os ribossomos nas células procarióticas que não possuem retículo endoplasmático rugoso? Eles estão todos dispersos no citoplasma. Então, células procarióticas, anotem aí, células procarióticas possuem ribossomos espalhados por todo o citoplasma.
No caso de células eucarióticas, nós vamos ter ribossomos tanto no citoplasma como aderido ao retículo endoplasmático. Não em todo o retículo endoplasmático, mas aquele retículo endoplasmático que estiver aí a presença de ribossomos, nós chamamos de retículo endoplasmático rugoso. Tá rugoso, ó, lembra, rugoso, né? Tem os ribossomos aderidos, né? Retículo endoplasmático rugoso, tem a adição aí de ribossomos. O segundo retículo endoplasmático, ele não possui ribossomos. Anotem aí, o retículo endoplasmático liso não possui ribossomos aderidos à sua membrana, ok? Lembrando que os dois, tanto o rugoso como o liso, eles estarão presentes nas proximidades do núcleo, ok? Nas proximidades do núcleo. Mas por que eles estão na proximidade do núcleo? Já já nós vamos ver, quando nós estivermos tratando da função do retículo, principalmente do retículo endoplasmático rugoso, nós vamos ver que essa posição é de forma estratégica para a célula eucariótica, ok? Então, retículo endoplasmático consiste do quê? De rede de túbulos, de sacos membranosos, de membrana, pessoal, que vão estar formando então essas cisternas. São membranas formadas por lipídios, formados por proteínas, ok? São membranas que estarão aí sendo formados da continuidade da membrana externa nuclear, ok? Então isso é um retículo endoplasmático. Lembrando que tem o rugoso, porque possui ribossomos na sua membrana, e o liso, que não possui ribossomos em sua membrana, ok? Então nós temos aí retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. Aqui, pessoal, nós conseguimos ver nitidamente, tá? Nessa micrografia de, de microscopia eletrônica de transmissão, aquela que nós temos que cortar as amostras, cortar as células bem fininho, e aí nós conseguimos ver dentro. Então imagina que nós demos um zoom muito grande, aqui não estamos vendo o núcleo, não estamos vendo a membrana plasmática, estamos vendo um pedaço do citoplasma. Tá? Então, tudo isso aqui ó, é o citoplasma. O que nós estamos vendo aqui, pessoal? Notem aqui, ó, bem mais forte aqui, nós temos aqui ó, uma membrana, né, continuando aqui, ó, nós temos uma membrana. Nesse caso aqui, ó, é uma parte do retículo endoplasmático. Notem, ó, que aqui nesse traçado mais escuro é a membrana do retículo endoplasmático. Ela cria um dobramento para formar o retículo endoplasmático. Dentro do retículo nós temos o que? O lúmen, né? Essa região aqui, ó, mais clarinha dentro das duas membranas, tá? Entre as duas aqui, né? Delimitando, né, essa região aqui. Imagina que o retículo endoplasmático foi cortado ao meio, né? Foi cortado o retículo endoplasmático. Então nós temos vendo aqui as duas membranas aqui, né? Não que o retículo seja formado por duas membranas, mas nós estamos vendo aí a membrana do retículo endoplasmático e a região interna que nós chamamos de lúmen do retículo endoplasmático. E notem, esse é o liso ou é o rugoso? Ah, professor, é o rugoso. Notem aqui, ó, essas pequenas estruturas aderidas à membrana do retículo endoplasmático são quem? São os ribossomos. Notem aqui, ó, quantidade de ribossomos que estão aderidos ao retículo e alguns estão no próprio citoplasma. Então aqui nós temos o que? O retículo endoplasmático rugoso. E aí que nós temos, ó, parte também do retículo endoplasmático liso. Notem que nas suas membranas não possui ribossomos. Então nós temos aqui tanto o retículo endoplasmático liso quanto o retículo endoplasmático rugoso. Pessoal, função desses retículos. Beleza, primeiramente o retículo endoplasmático liso, uma das principais funções, né, quando nós falamos em retículo endoplasmático liso, é síntese de lipídio. Olha só que função essencial, tá? É claro que isso pode variar, né, de acordo
com a função da célula, o tipo da célula. Algumas vão possuir mais o liso, outras vão possuir mais o rugoso, tá? Mas de função, nós destacamos que o retículo endoplasmático liso, L de lipídios, ele sintetiza lipídios, tá? Ele sintetiza lipídios. Isso é uma das principais funções. Ele também está relacionado com o metabolismo de carboidratos, com a desintoxicação de drogas, né? E de venenos e o armazenamento de cálcio também. O retículo endoplasmático liso, ele pode armazenar cálcio. Para que cálcio, professor? Imagina que as células musculares, elas também possuem retículo endoplasmático. Qual é a função da célula muscular? É fazer então a contração para que nós podamos então locomover, movimentar o nosso organismo. E para que tenha necessidade de contração, uma das moléculas essenciais é o cálcio. O cálcio ele está intimamente, quando vocês forem estudar fisiologia humana, vocês vão ver que o cálcio ele é uma das moléculas essenciais para que o músculo possa se contrair. Então, uma célula muscular, ela possui também retículo endoplasmático liso. Esse retículo endoplasmático liso das células musculares, ele vai fazer a síntese de lipídio, ele vai fazer o metabolismo de carboidrato, ele pode fazer a desintoxicação de drogas e de venenos, mas ele também vai ter uma função muito grande no armazenamento de íons cálcio. Então pensem comigo, aqui nós temos um tipo celular específico, células musculares. Concordam que ela vai possuir muito retículo endoplasmático liso, justamente porque quanto mais retículo endoplasmático liso ela possuir, mais ela vai poder armazenar íons cálcio. Íons cálcio é essencial para a contração muscular. Os lipídios, então, eles são sintetizados no retículo endoplasmático liso, então inclui aí alguns óleos, esteroides, né, que fazem parte dos hormônios sexuais, fosfolipídios, olha só que função essencial. O retículo endoplasmático liso, ele sintetiza um dos lipídios aí que fazem parte do quê? Da membrana, das novas membranas, das membranas celulares, membrana plasmática, membrana das organelas, né? Então, o fosfolipídio ele é essencial. Olha só que importância que é o retículo endoplasmático liso. E também, como nós vimos, desintoxicação aí do organismo também. E essa desintoxicação, pessoal, ela envolve, tá bom? A adição de grupos hidroxilas, tá? O OH nas moléculas de drogas. Por quê, pessoal? Quando nós temos aí algum tipo de composto, né, que não está fazendo muito bem para o nosso organismo, algum tipo de droga, algum tipo algum tipo de veneno, tá? O que acontece? Uma forma de fazer a desintoxicação é que as nossas células, o nosso retículo endoplasmático liso, ele adiciona nessas moléculas que entraram dentro da célula, ele adiciona grupos hidroxilas. Por quê, professor? O grupo hidroxila, pessoal, ele tem uma grande afinidade com a molécula de água. Então, quanto mais grupos hidroxilas for adicionados na molécula que está causando danos ao nosso organismo, mais solúvel ela fica. Ficando mais solúvel, facilmente ela pode ser eliminada através da urina, ok? Então, o retículo plasmático liso ele é muito importante. E o rugoso, professor, qual que é a função dele? Bom, o liso é realizar síntese de lipídio. O rugoso, ele também faz síntese, mas ele faz síntese, pessoal, de proteínas, ok? Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele sintetiza proteínas. Por quê? Por causa da presença dessas estruturas aqui, ó, ribossomos, tá? Lembrem, ribossomos não é considerado uma organela. Por quê? Porque não possui membranas, né? Não é formado por membranas. Ele é formado basicamente por RNA e algumas proteínas, tá? Então ele é formado basicamente em grande parte por RNA. Então esses ribossomos estarão aderidos à membrana do retículo endoplasmático, nesse caso o retículo endoplasmático rugoso. E nesse caso, então, a função do rugoso é
síntese de proteínas. Então, aquelas células que têm como função secretora, né, de produzir proteína, eliminar essa proteína, né, essa enzima no meio externo, ela possui muito retículo endoplasmático rugoso, ok? Então, essas células produzem, né, essas proteínas nos ribossomos que estão ali ligados com o retículo endoplasmático. Eles produzem, né, essas proteínas, e essas proteínas, pessoal, acabam então entrando aqui, ó, na região do lúmen do retículo endoplasmático, ok? Quando elas estão aqui no lúmen do retículo endoplasmático e chegam aqui, ó, na região, na porção final, né, do retículo endoplasmático rugoso, lembra que aqui é formado por membranas, né, formado por lipídios. Esse retículo endoplasmático rugoso, para transportar essa proteína, ele não vai eliminar a proteína diretamente no citoplasma. Ele vai eliminar essa proteína através da formação de vesículas. Vesículas são o quê? São lipídios. São uma bicamada lipídica que são formadas da própria membrana do retículo endoplasmático rugoso. Essas vesículas, então, vão se formando, né, como se fosse uma bolha aqui, ó, vai se formando. Quando está quase completa, ela então se desliga do retículo endoplasmático e lá dentro está a nossa proteína formada no retículo endoplasmático rugoso, ok? Então, essas proteínas, né, se for, por exemplo, são proteínas que serão direcionadas à membrana plasmática. Essa vesícula vai diretamente para a membrana plasmática, se liga à membrana plasmática e libera ali as proteínas na própria membrana. Essas proteínas têm que ser secretadas, têm que ser enviadas para fora. A vesícula também se liga à membrana plasmática e libera essa proteína para fora, tá? Mas é claro que até ser liberada, né, essa vesícula ela parte para o complexo de Golgi primeiro. Tá? Nós vamos ver depois uma aula de complexo de Golgi. Após a formação dessa vesícula com a proteína lá dentro, essa vesícula vai direcionada para o complexo de Golgi, onde pode sofrer modificações. E essas modificações são importantes para o funcionamento de uma proteína. Pessoal, a maioria das proteínas secretadas no retículo endoplasmático rugoso, tá, são as glicoproteínas, tá? São as glicoproteínas. E aí, essas glicoproteínas, elas podem, né, até mesmo sofrer modificações aqui dentro do lúmen, tá? Então, não é sintetizada a proteína aqui na membrana e já é liberada para o citoplasma. Ela pode entrar aqui no lúmen, sofrer modificações, receber algumas estruturas, né, que acabam modificando essa proteína e ela sai sempre através de vesículas, ok? Sai através de vesículas. Pessoal, aqui só para mostrar para vocês como que isso acontece, tá? Então imagina que isso aqui, ó, nós temos o núcleo, tá? Aqui não está aparecendo, né, mas vamos colocar aqui, ó, a parte final desse núcleo. Lembra que esse núcleo tem o quê? Tem o material genético, vamos por aqui o DNA bonitinho, né? Tem molécula de RNA, vamos lembrar aqui do nosso DNA. Então aqui está o DNA no núcleo, e aqui o retículo plasmático rugoso, aqui o retículo plasmático liso. Pessoal, para que ocorra a síntese de proteína, eu necessito primordialmente de quê? De RNA mensageiro. Nós precisamos de RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro ele vai vir de informações que estão contidas no DNA. Então nós temos aqui o DNA. Então o DNA vai ter os seus genes, né? E esses genes eles podem então dar origem a moléculas de RNA mensageiro. Por sua vez, a hora que está formado esse RNA mensageiro, outros tipos de RNA também, aí nós podemos ter a síntese de proteína. Então, olha só como é que é importante a posição do retículo endoplasmático rugoso. Ele já vai ter a informação do RNA muito próximo para eles fazerem a síntese de proteína. Então, a molécula de RNA não vai ter que encaminhar uma grande parte aí do citoplasma para chegar lá no retículo endoplasmático. Olha só, temos a membrana
nuclear e coladinha nós temos quem? O retículo endoplasmático. Então a síntese de proteína é muito rápida, tá? Se fosse comparar a uma síntese onde o retículo endoplasmático rugoso não fosse tão próximo do nosso núcleo, ok? Então tem a síntese de proteína através dos ribossomos. Essa proteína pode então entrar aqui no lúmen, sofrer modificações, tá? E então quando ela chega aqui em uma região do retículo endoplasmático, que tem uma grande capacidade de formadura de vesículas, que nós chamamos de retículo endoplasmático de transição, essa proteína chega aqui, ó, nessa região, ela acaba então sendo encapsulada aqui, ó, vamos dizer assim, encapsulada dentro de uma vesícula que vai se formando, e essa vesícula então ela é liberada e a nossa proteína está lá dentro, formando então uma vesícula de transporte com a nossa proteína ali, que ela pode então seguir para onde? Para o complexo de Golgi, tá? Em grande parte elas vão seguir para o complexo de Golgi para sofrer outras modificações, até mesmo estruturais, tá? Para ativar, né? Para dar sequência ali no transporte, na eliminação dessa proteína depois para o seu local de ação. Pessoal, de retículo endoplasmático seria isso, tá? Então tentem aí pegar aí o que é o retículo endoplasmático, do que ele é formado, quais são os tipos de retículo endoplasmático e a função aí de cada um dos retículos endoplasmáticos, ok? Obrigado, turma. Até mais.